Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Sons de Adoração. No vídeo de hoje, iremos trazer as últimas notícias do meio cristão. Assista esse vídeo até o final para entender cada uma das notícias. Antes de entrarmos no tema do vídeo, eu peço que deixe o seu like para nos ajudar. Compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal, ativando o sininho das notificações. A primeira notícia de hoje é sobre um forte desabafo do pastor Silas Malafaia. Em entrevista à revista Oeste, o pastor Silas Malafaia faz um forte desabafo sobre a perseguição religiosa que vem sofrendo. Ele fala sobre a sua amizade com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e também sobre o que foi vazado pela PF. Tem uma vergonha o cara apreender meus esboços de mensagens, impedir a minha saída do país, quando qualquer mundo jurídico, qualquer advogado, qualquer jurista, qualquer juiz desembargador sabe que você só apreende o passaporte com risco eminente de fuga. Eu estava chegando do exterior, depois de 6 dias das notícias vazadas, que é um crime de conversas minhas e de todo mundo estar sabendo. Se eu tivesse que fugir, eu ficava em Portugal, eu ia para a América, onde eu tenho igreja. Eu voltei. Então não tem cabimento, sabe? Se foi por uma questão de intimidação, não deu certo, porque eu não tenho medo. Então, não tenho medo de ser preso, não me sinto intimidado por ditadores e vou continuar falando, essa que é a verdade. Muitas vezes o brasileiro tem uma ideia de que criminoso é alguém que mata, não é? Ou fere, ou rouba. Não. O artigo 102 da Constituição diz que a função principal do STF é a guarda da Constituição, é zelar pela Constituição. Quando Alexandre de Moraes rasga sucessivamente a Constituição, então ele é um criminoso. Então vamos lá. Artigo 5º, inciso 4, a liberdade de expressão. Alexandre de Moraes institui o crime de opinião, presidindo um inquérito imoral e ilegal de fake news, é imoral e ilegal, porque não tem a participação do Ministério Público. Artigo 129 da Constituição, mais um que ele rasga, é obrigatório, o Ministério Público é o senhor da ação penal. Ele rasga o artigo 5º, inciso 55, todo brasileiro tem direito ao duplo grau de jurisdição, isso é, você recorrer às instâncias. Ele inventa uma história de golpe para impedir que donas de casa, que trabalhadores, certo? Sejam julgados nas instâncias, como foi Lula e toda a quadrilha do PT. Ele rasga o artigo 53, onde diz que deputados e senadores são invioláveis, penal e civilmente, por palavras, por votos, por opiniões. Está aí o Daniel Silveira. Tem gente, quando eu digo que ele instituiu o crime de opinião, tem brasileiros exilados, que se tivesse aqui iam ser presos. Isso é uma vergonha. Crime de opinião no Estado Democrático de Direito. Quando ele pediu a extradição de Oswaldo Eustáquio, a Justiça da Espanha deu a seguinte resposta: o que para vocês é crime, para nós é liberdade de expressão. Nós temos a maioria. Centro-direita é maioria na Câmara e no Senado. Só tem um detalhe: nós temos uma direita prostituta vagabunda que se vende por cargo. Esse aqui é que é o nosso problema. Esse é o nosso problema. A gente acusa STF e acusa tudo isso. E por que está acontecendo isso? Porque temos uma direita, lamentavelmente não é toda ela, mas uma grande parte de uma direita vagabunda, prostituta, que se vende. Por isso que a eleição de Senado de 2026, nós vamos que estar muito atento que vão ser renovados 54 vagas, 2/3, né? E a gente vai ter que estar muito atento se a gente quer virar esse jogo. E tudo isso que você falou. Senão, vai continuar a mesma coisa. Nós vamos estar elegendo gente lá que na hora do vamos ver vai para os acordos, para os interesses pessoais, vergonhosos, que não tem nada a ver de patriotismo, não tem nada a ver com a nação, tem a ver com o bolso deles. Então, tudo isso que você falou é necessário. Mas como vamos mudar isso? Bem, só se muda isso através do voto. Claro. Através de um povo consciente em quem está votando. E é um amadurecimento político do próprio povo. Então vamos, pelo menos, centrar fogo na eleição de senador, que aí a gente já consegue botar o STF no lugar dele.
Certo? Nós não queremos aqui destruir o STF, porque José Dirceu Damus, o deputado, o presidente da OAB do Rio de Janeiro, Damus falou em fechar o STF. Não aconteceu nada com ele, que a esquerda pode tudo. O resto não. José Dirceu falou que tem que tirar todo o poder do STF. Também não aconteceu nada com ele. E eu não acho que tem que tirar o poder do STF. Eu acho que tem que botar o STF no lugar que ele tem que ter. E que ele sempre tem. Se você pegar a história, gente, o que está acontecendo nesses últimos 4 anos aqui no Brasil é sui generis a nível da Suprema Corte brasileira. Nós nunca vimos uma Suprema Corte politizada. E quando o Judiciário toma decisões políticas, a justiça sai pela porta dos fundos. Acabou. Não tem justiça. Quando magistrados de uma Suprema Corte viram, como é que eu vou dizer? Figuras midiáticas, acabou. Uma marca de uma Suprema Corte é discrição. Não pode falar fora dos autos. Não pode antecipar nada. Como é que você pega um Alexandre de Moraes dizendo: nós temos que combater a extrema-direita na América Latina? Como é que o Barroso vai dizer: nós derrotamos o bolsonarismo? Não, que país é esse, gente? Que Suprema Corte é essa que é politizada? E que agora está se manifestando como nunca. Sim. Então, aqui tem essas questões, né, conjunturais, essas questões que você falou, que lamentavelmente travam a nossa nação, mas tem um fato. Onde não existe liberdade plena, não pode existir progresso. Lamentavelmente, no Brasil, existe um preconceito contra pastor, certo? E não vou dizer que não deram motivos para isso, mas há um preconceito generalizado. E porque eu sou um pastor, então há um preconceito. Vocês não têm ideia da guerra de fogueira de vaidade, de todas essas manifestações eu ter organizado, e o que chegaram no ouvido de Bolsonaro para tentar me tirar disso, como se eu tivesse pedido para fazer isso. Foi Bolsonaro que, conhecendo o meu caráter, sabendo o que eu penso, que eu sou um aliado não alienado, não sou bolsomínio, eu faço críticas incríveis a Bolsonaro, questiono ele pesadamente. Ele sabe, a família sabe disso. O que apareceu aí não é nada do que eu falo com ele. Então, um jogo muito pesado em relação a isso, sabe? Porque eu tenho uma figura de pastor. Agora eles esqueceram que eu não sou candidato a nada. Eu não tenho pretensão política nenhuma. Eu sou apenas uma pequena voz de um segmento que eu tenho uma certa influência. Nada mais, nada menos do que isso. Eu não tenho pretensão política nenhuma, mas de me posicionar pelo bem do meu país, pela liberdade que está na Constituição brasileira. Ela é real. A liberdade de opinião, de expressão, ela é realíssima na nossa Constituição. Então, vou te ser franco, desde que aconteceu isso comigo, só teve um cara que ligou para mim, que foi Tarcísio, o governador de São Paulo. Ele ligou para mim, né? Foi ele que me ligou e falando: Malafaia, eu te conheço há anos, porque a mãe dele é evangélica, ele foi criado em igreja evangélica, o Tarcísio, e me acompanhava na televisão. Eu tenho 45 anos na televisão brasileira. A televisão caiu, eu ainda mantenho um programinha lá. Eu tinha programas diários em rede nacional, em algumas emissoras. Diminui isso porque a TV perdeu o poder. Mas ele me acompanha da época que eu tinha bigode, que eu era jovem. Ele falou: eu te acompanho, eu não concordo com isso que estão fazendo com você. Aí eu disse algumas coisas que eu não quero aqui, porque conversas privadas eu estou falando daquilo que é possível. Mas eu falei coisas para ele disso. Mas, lamentavelmente, a liderança política, ela vê assim, vou dar força para esse cara, sendo que eles esqueceram, desculpa a expressão, o rabo deles vai ficar preso. Porque é o que o amigo disse aí, o outro ainda há pouco. Cada um, não é comigo, não é comigo, não é comigo. Quando chegar comigo, não tem mais ninguém. Eu estou sozinho. Então essa é uma hora crucial da gente se posicionar, da gente se manifestar. Não é por causa de pastor, por minha causa. Não estou nem aí, não é por isso. São as injustiças. Para pensar um instantinho. Por que Bolsonaro está em prisão domiciliar? Absurdo. Bolsonaro está em prisão domiciliar porque falou. Gente, Lula, condenado na cadeia, deu 22 entrevistas. Então, quando um ministro da Suprema Corte invalida a Constituição,
Artigo 5º, inciso 4, a liberdade de expressão. Artigo 220, parágrafo 2º, é vedada a censura. Ele, o ministro, não pode dizer assim: você não fala mais no telefone nem na rede social. Ele não pode, ele está rasgando a Constituição. Bolsonaro está em prisão domiciliar por aquilo que ele tinha direito de fazer, que é falar. Claro. Quem cometeu o crime é Alexandre de Moraes. Então, para você ver o nível que nós fazemos agora, Bolsonaro é a maior expressão política da direita, a maior voz. Aí eu pergunto a vocês: quantos presidentes de partidos abriram a boca para dizer que isso é uma vergonha, é uma perseguição política, que não tem amparo constitucional, calar um ex-presidente? A carta de Donald Trump não tem a ver com economia, tem a ver com direitos humanos, tem a ver com perseguição, com retaliações de documentos de censura secreta a plataformas americanas e da questão de Bolsonaro. Aí eu digo para você, se esses caras não abriram a boca para falar do maior líder da direita na América Latina, vamos falar do pastor? É ruim. A segunda notícia é sobre uma jovem que acusa pastor de oferecer R$100 em troca de relações. Mais um escândalo envolvendo liderança religiosa veio à tona por esses dias. Uma jovem ex-diaconisa da igreja Assembleia de Deus, Nova Filadélfia, localizada no bairro de São Caetano, em Salvador, acusa pastor da congregação, identificado como Sodré, de assédio sexual e tentativa de suborno. Em entrevista, a mulher revelou que teria recebido uma proposta do pastor para manter relações com ele em troca de título de missionária por R$100. Segundo ela, após negar a oferta, passou a ser ameaçada pela esposa do pastor, Débora Sodré. Ele me ofereceu R$100 e disse que me consagraria missionária. Tenho os prints. A esposa dele me acusou de vazar a conversa e começou a me ameaçar. Eu sou mãe de 2 filhas, disse ela, e estou com medo. Estou sendo julgada por algo que não fiz. Só quero me defender, desabafou emocionada. A jovem apresentou mensagens em que o pastor pede perdão e diz que a consagraria. Ela afirmou ainda que pretende registrar boletim de ocorrência. Quer receber mais vídeos como esse? Se inscreva em nosso canal no YouTube, siga a nossa página no Facebook, siga-nos também no Instagram. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.